croissant ou meia-lua. Para preparar esta deliciosa receita, devemos usar farinha de trigo, como você pode notar. Também temos leite, manteiga, ovos, um ovo, mel. Temos aqui baunilha. Temos sal. E também a esponja, ou seja, a preparação de fermento. Esta preparação foi feita com fermento seco. É bom recordar que temos fermentos em pó, seco e em tabletes. Neste caso, estamos usando fermento seco, que foi misturado com água morna e açúcar. Vamos preparar a massa. Colocamos a farinha no amassador e usamos o gancho ideal, que é uma ferramenta ideal para amassar. Este gancho é grosso e é usado para amassar. Se queremos obter uma massa esponjosa, devemos utilizar um batedor. Agora vamos colocar a manteiga. Antes, colocamos o sal longe do centro. Colocamos o mel. Colocamos também os ovos, ou melhor, um ovo estamos usando. Colocamos o mel para que esta preparação fique mais suave, com uma melhor cor. Colocamos o óleo e, finalmente, a esponja, que, como podemos notar, cresceu bastante. Observe. Descemos o amassador com cuidado e adicionamos o leite morno aos poucos, conforme amassamos esta preparação. O leite deverá ter uma temperatura ao redor dos 15 graus centígrados. Como podemos notar, esta preparação é bastante pesada, pois percebemos que a máquina faz um pequeno esforço. Vamos ver como ela está ficando. Devemos bater um pouco mais e também vamos colocar um pouco mais de farinha. É importante ressaltar que, dependendo da qualidade da farinha, vamos ter que colocar um pouco mais de líquido de farinha para obter a preparação que desejamos. E é por isso que vamos colocar um pouco mais de farinha para que a massa fique durinha. Devemos deixar amassar até que a massa se desprenda e fique solta no recipiente do amassador. Verificamos novamente como a massa está. E como podemos notar, ela está pronta para ser trabalhada na mesa. Enfarinhamos a mesa de trabalho para trabalhar a massa manualmente, para solvar a massa. Esta massa ficou suave, vamos deixá-la descansar para que ela cresça e dobre o seu tamanho. É bom lembrar que esta massa deverá ficar em um lugar úmido e com uma temperatura ao redor dos 40 graus centígrados.
Depois de retirar o ar da massa de meia-lua ou croissant, vamos abri-la para fazer a massa folhada, que é a característica da meia-lua ou croissant. E para fazer esta massa folhada, devemos usar manteiga amolecida. Observe como fazemos isto. Usamos um pincel e passamos manteiga na massa. Logo após, polvilhamos com farinha ou com maisena. E logo depois devemos enrolar. Este método que estamos utilizando para fazer a massa folhada é um método rápido. Depois, deixamos descansar durante 5 minutos. Para após este tempo, fazer os croissants. Após 5 ou 10 minutos de repouso da massa folhada, podemos começar a preparar as meia-luas. Esticamos uma parte da massa para formar a meia-lua. Observe. Uma das maneiras de fazer a meia-lua é obter um triângulo com a massa folhada, para depois preparar o croissant ou meia-lua. Observe. Uma outra maneira seria fazer um círculo com a massa folhada e logo depois cortamos esse círculo em 2 metades iguais e depois cortamos estas metades em 4 partes iguais. Desta forma, com o círculo, devemos obter 8 triângulos que serão enrolados e que resultarão em 8 meias-luas ou croissant. Como já foi dito anteriormente, esta é uma massa que foi preparada com fermento úmido biológico. Observe como devemos trabalhar o triângulo de massa folhada para preparar as meias-luas. Também podemos colocar um pedaço de massa no interior da meia-lua. Dessa forma vamos obter um croissant mais gordinho e mais suave. É importante destacar que para obter um melhor resultado devemos dobrar as pontas. Observe. Depois de formar a meia-lua, devemos pincelá-la e deixar descansar durante 15 minutos ou 20 minutos para logo depois assá-la no forno a uma temperatura de mais ou menos 180 graus. Aqui temos as deliciosas meias-luas preparadas. Depois de retirá-las do forno, devemos pincelar com geleia para obter este brilho tão característico da meia-lua. Observe. Também podemos recheá-la com presunto, queijo ou algum produto doce. A meia-lua é uma ótima ideia para ser servida no café da manhã ou no café da tarde. Também podemos variar o seu tamanho e fazer meias-luas menores que poderão ser saboreadas com deliciosas geleias. E aqui estão os ingredientes do croissant.